Numa noite quente de verão, Danilo estava em sua casa e ele ouviu algumas pessoas chamando por ele diante do portão. Ele saiu para atender e viu que eram dois primos que vieram chamá-lo porque os seus avós tinham convidado eles para um jantar. Danilo entrou, avisou seus pais que ele sairia com os primos, iria até a casa dos avós e logo mais retornaria juntamente com aqueles dois que estavam diante da casa esperando por ele. Danilo se aprontou, vestiu uma roupa e saiu, e dali os três partiram seguindo o caminho na direção da casa dos avós. A avó daqueles garotos era uma senhora francesa casada com um homem italiano, e igualmente muitas pessoas eles vieram para o Brasil fugindo de alguma guerra que aconteceu no seu país. Ao chegarem na casa dos avós, os três garotos foram convidados para entrar. E enquanto esperavam a avó terminar o jantar, ficaram ali conversando com o seu avô. Ele falava muitas histórias do tempo de criança que ele passou na Itália até o momento que ele conheceu a avó, se casaram e depois vieram morar aqui no Brasil. Aqueles três garotos estavam encantados com todas as coisas que o avô estava falando para eles. Eles queriam saber mais. Enquanto morava com os pais dele, a escola onde ele estudou, nos rios que ele nadava, o trabalho que ele fazia. E aquele avô, com muita paciência, sempre ia respondendo todas as perguntas que seus netos faziam a ele. Ele estava até feliz com a presença daqueles três garotos ali na casa. E ele aproveitou para recordar, matar saudade das coisas que ele viveu no seu país antes de vir aqui para o Brasil. E juntamente com aqueles três garotos, ele aproveitava para puxar na sua lembrança momentos bons que ele viveu ao lado da família, dos seus parentes e amigos lá na Itália. Danilo disse que aquele tempo que eles passaram ali na presença do avô, escutando aquelas histórias, passou tão rápido que em poucos minutos a avó já voltou dizendo que o jantar estava pronto. O cheiro estava convidativo, o cheiro era maravilhoso. Com certeza a comida estaria deliciosa. O avô olhou para os seus netos e disse a eles que por enquanto era só o que ele poderia falar, que naquele momento ele estava encerrando as suas histórias e que todos eles deveriam ir até a cozinha, porque a comida já estava sobre a mesa, e deveriam tratar de encher o estômago. A avó deles ainda brincava: venham logo antes que a comida esfrie. Claro que a comida demoraria para esfriar, a noite estava bem quente. Mas os três garotos se levantaram e, junto com o seu avô, seguiram até a cozinha, sentaram e aproveitaram para comer o máximo que podiam, porque todos eles estavam famintos naquele momento. Quase uma hora depois, quando todos já estavam satisfeitos e enquanto o avô tirava os utensílios da mesa, a avó pegou uma cadeira, se aproximou dos três netos e disse a eles que aquele momento era a vez dela de também contar uma história, porque ela achava que eles já tinham idade para saber sobre algo muito importante e ao mesmo tempo perturbador que aconteceu no meio da família dela. Ela começou a falar que enquanto morava com os pais lá na França, ela já era uma adolescente e os pais dela tinham vontade de ter mais uma criança. Então eles decidiram adotar, e eles queriam adotar um menino. Num certo dia, aquele casal foi até a cidade em busca de uma criança que pudessem adotá-la. E a atendente daquela casa de adoção disse a eles que há poucos dias um casal passou naquele lugar, deixou um garoto para ser entregue
para a adoção. O casal quis conhecer aquela criança e acabaram gostando dele. Preencheram os papéis e depois levaram aquele menino junto com eles para casa. E a partir daquele momento, então, aquele garoto passou a ser filho adotivo daquele casal, irmão de criação da avó do Danilo e seus primos. A mulher continuou falando que aquele garoto foi crescendo, mas ele tinha um comportamento estranho. Ele era muito forte, apesar da pouca idade. Ele tinha a força de um homem adulto. O menino era de poucas palavras. Ele não gostava de ficar falando, de conversar durante muito tempo. Era sim, sim, não, não. Apenas respostas curtas quando faziam alguma pergunta a ele. Na escola, ele começou a ter um comportamento violento. Ele brigava com muitas crianças, tanto que a professora ficava muito preocupada de alguns daqueles alunos saírem machucados por aquele garoto violento. Com as crianças da vizinhança também não era diferente. Os vizinhos até proibiam seus filhos de brincarem com aquele garoto que foi chamado de Lorenzo, pois ele brigava por qualquer coisa. Ele já encontrava um motivo para brigar com os outros garotos. E claro, com aquela força que ele possuía, dificilmente um garoto conseguiria bater nele. Todos acabavam apanhando e muitos saíam machucados para suas casas. A avó do Danilo disse que os pais dela, preocupados com a atitude do garoto, decidiu tirá-lo da escola. Ele já estava na fase de começar a trabalhar na roça. E os pais levaram o Lorenzo para trabalhar com eles na terra. A avó do Danilo disse que mais tarde eles descobriram sobre a força que o irmão adotivo dela tinha. Aquilo foi explicado quando souberam que aquele garoto recebera uma maldição e por isso ele se transformava em lobisomem. Quando aqueles 3 garotos ouviram essa palavra que a avó deles disse, eles começaram a dar risada. Mas o avô, que naquele momento já estava com um rosto diferente, o seu semblante já não era mais de alegria. Ele exibia naquele momento um olhar muito sério e ele corrigia os meninos. Pediu a eles para que respeitassem a avó. Disse para pararem de dar risada e continuasse ouvindo o que a avó deles tinha para contar. Danilo e seus primos ficaram assustados. Não parecia o mesmo avô que estava ali, igual aquele que os atendeu quando eles chegaram na casa e começou a contar histórias para os 3. Agora o homem tinha uma cara carrancuda. Danilo disse que eles ficaram até assustados com aquela atitude do avô. Ficaram quietos, enquanto a mulher, a avó deles, continuou falando sobre aquela história do irmão adotivo dela, que se transformava em lobisomem, porque uma maldição estava sobre a vida dele. A avó dos garotos disse que aquele assunto era muito sério e que talvez existisse alguém na família possuindo também aquela maldição do seu irmão adotivo. E por isso, ela precisava contar aquela história para aqueles 3 garotos. Ela disse que o rapaz chegou a namorar uma moça da família. Ninguém sabe quem foi. Ninguém sabe filha de quem era aquela moça que o rapaz se apaixonou e que eles tiveram um caso. Mas ficaram sabendo, pela boca daquele rapaz, que ela engravidou. E depois, ela também se mudou para o Brasil juntamente com a família e estão morando aqui até os dias de hoje. A avó daqueles garotos continuou falando
que o irmão adotivo dela, quando se tornou adulto, eles começaram a notar um comportamento ainda mais estranho sobre ele. Durante toda a noite de lua cheia, ele saía e voltava somente no dia seguinte. E durante um tempo, algumas coisas começaram a acontecer contra as pessoas e contra animais daquele lugar onde eles moravam. Muitas pessoas foram perseguidas durante as noites nas ruas de terra. Muitos sofreram ataques de um animal desconhecido. E muita criação das pessoas que tinham fazenda naquele lugar também eram atacadas e muitas sofriam graves consequências após o ataque daquele ser desconhecido que já estava assustando muita gente daquele lugar. As festas que eles tinham costumes de fazer durante a noite já estavam sendo canceladas. As pessoas tinham medo de sair durante a noite e todas entravam em suas casas logo após o final do dia e saíam de lá somente com o nascer do sol. Muitos fazendeiros e homens que foram atacados ou perseguidos por aquela criatura estavam revoltados e cansados com aquela situação. Decidiram caçar aquela criatura que via causando prejuízo para muitos moradores daquele lugar e também trazendo medo sobre a vida de crianças e mulheres que habitavam aquela região. O pai do Lorenzo começou a desconfiar das suas atitudes e seus comportamentos estranhos e questionou o rapaz sobre onde ele iria durante as noites de lua cheia. O rapaz somente respondia que ele gostava de sair para poder refrescar a cabeça. Mas o estranho é que no dia seguinte parecia que ele havia dormido. Ele não apresentava sinal de cansaço e trabalhava naturalmente na roça, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Aquela busca por aquele ser desconhecido durou meses. Numa noite, o pai do Lorenzo ficou escondido e estava decidido a seguir o filho no momento que ele saísse na noite de lua cheia. E assim ele fez. O rapaz saiu, o homem esperou alguns minutos e também foi silenciosamente caminhando na mesma direção. Mas aquele moço era muito ágil e tomou distância facilmente, deixando o homem para trás. Mesmo assim, o pai do Lorenzo não desistiu. Continuou caminhando por uma trilha. E ele andou durante vários quilômetros no meio da mata que era iluminada somente por uma lua cheia. O homem estava decidido a descobrir onde o filho dele estava frequentando. E também ele queria saber o que aquele rapaz andava fazendo, porque ele saía durante as noites de lua cheia. Algumas horas foram passando, o homem já estava cansado. Ele andou praticamente a noite toda. Nada. Não encontrou nem sinal do filho dele. O homem então decidiu voltar para casa. No momento que ele estava retornando para o seu lar, ele ouviu o barulho de uma grande agitação numa grota atrás de uma fazenda. Ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. E ao chegar perto daquelas pessoas, ele notou que aqueles homens estavam armados de facões, enxadas, pedaços de pau. Alguns traziam pedras na mão. E ao verem o homem chegando, foram até ele e disseram para tomar cuidado. E pediram para ele: procure alguma coisa para se defender, porque nós conseguimos encurralar o lobisomem e ele está preso neste buraco, aqui nessa grota. Daqui ele não escapa. Nós estamos dispostos a pegá-lo. O homem ficou assustado. Ele não quis pegar nenhuma ferramenta, nenhuma pedra, nenhum pedaço de pau, e ficou ali olhando, preocupado. Será que poderia ser o filho dele, Lorenzo,
que estava dentro daquele buraco, lá naquela grota. Alguns minutos foram passando. De repente, um uivo muito assustador saiu do fundo do buraco e alguma coisa começou a sair correndo lá de dentro e veio para cima daqueles homens armados lá fora. Era um lobisomem que chegou correndo. Ele estava disposto a enfrentar aquelas pessoas e fugir daquele lugar. Mas havia muitos homens ali. Eles começaram a bater no lobisomem, davam pauladas, agrediram tanto aquele ser, aquela criatura, que não aguentando, caiu no chão e os homens continuaram a bater sobre aquele monstro que estava atacando e assustando as pessoas que moravam naquela região. Naquele instante, o sol começou a nascer. Os primeiros raios do sol começou a tocar as colinas daquele lugar. O pai do Lourenço se aproximou para ver quem era ou o que era aquilo que estava caído ali no chão, todo machucado. Ao se aproximar, ele e as outras pessoas que estavam ali ao redor viram uma transformação. Aquele monstro estava desaparecendo e estava dando lugar a um jovem todo machucado. Infelizmente, para aquele homem que andou a noite toda procurando o filho dele, ele acabou de encontrar caído ali, todo machucado. O homem se aproximou e o Lourenço começou a dizer para ele que ele estava preocupado com o filho dele, que a sua namorada estava levando em seu ventre. Ele pediu para o seu pai adotivo para que ele pudesse cuidar daquela criança e que a mulher, que ele tanto amava, que estava levando seu filho, havia se mudado para o Brasil. Infelizmente, o rapaz não conseguiu falar mais nada. Ele agarrou os braços do pai dele, olhou nos olhos e deu seu último suspiro. Depois de ouvirem aquela história narrada pela avó, os três garotos saíram assustados daquela casa e foram embora. Quando se tornaram adultos, todos eles ficaram interessados em saber quem era a moça que veio para o Brasil trazendo uma criança em seu ventre e que talvez com ela também estivesse acompanhada a maldição do lobisomem. Eles entraram em contato com parentes que moram na França, mas ninguém soube dar nenhuma informação a respeito da jovem, porque até mesmo ninguém sabia quem era ela, quem era aquela moça que aquele rapaz se apaixonou. Até hoje, eles continuam preocupados, temendo que talvez um deles possa ser a pessoa que traga em suas veias o sangue daquele lobisomem. Na verdade, eles temem que um deles seja o herdeiro da maldição.